E vem conferir uma análise do capítulo 404 de Hunter vs Hunter. E no final do capítulo passado, o Balsâmico falou que precisava conversar com o Curapaika, porque ele sabe que o Curapaika é a melhor chance dele criar uma nova estratégia, e dessa estratégia ele tem uma vantagem, e o seu príncipe, que é a pessoa que ele está cuidando, também tem uma vantagem. E aí a gente começa conversando sobre o mesmo assunto que terminou no capítulo passado também, que era sobre as moedas. Porque depois que o Balsâmico tenta terminar sua missão, ele acaba falando sobre as suas moedas e falando como ela está tendo uma diferença entre elas. A partir daí, o Curapaika aparece na frente do Balsâmico e eles começam a ter esse diálogo envolvendo as moedas, onde o Balsâmico fala que de 1 a moeda já está em 10. Ele explica que quanto mais tempo demora aquela moeda, maior fica o número dela. A partir daí, o Curapaika percebe que o poder de Nen do Balsâmico seria envolvendo essa ideia de você revelar suas coisas forçadamente. E isso pode ser uma vantagem muito grande para quem está em combate, porque você pode forçar com que uma pessoa entre em Nen, uma pessoa realmente tenha a capacidade de talvez fingir que é um assassino, assim como acontece mais ou menos nesse arco. Então a partir daí o Balsâmico e o Curapaika começam essa discussão. Eu gosto muito de como essa cena é pensada, porque o que o Togashi faz? Ele coloca o Balsâmico sentado na mesa e ele coloca o Curapaika de pé. E isso, simplesmente essa visão ligada, já mostra muito uma relação de poder. Quem está em poder naquele momento? O Balsâmico que está sentado ou o Curapaika que está de pé? E ao longo de todo o diálogo dos dois nessa parte, mostra como aparece que o nível de poder vai mudando. Quando o Curapaika fala para o Balsâmico que ele quer tentar adivinhar sobre o que é o poder dele. E você vê que o Curapaika tenta controlar a situação dando falsas informações. Ele vai falando que ele acredita que é o Nen dele, que acredita que são aquelas moedas, mas ao mesmo tempo ele fala aquilo e ele está refletindo sobre coisas futuras, como ele não pode entregar tanto o poder do outro, o que ele pode entregar que não vai mudar tanto a batalha, e o Balsâmico acaba realmente também pensando a mesma coisa. Ele vai falando que ele está correto, que ele está certo, mas sem se assustar, porque ele sabe que naquele momento ter a confiança do Curapaika é o mais importante. E esse nível de poder é muito legal, porque quando você vai vendo ao longo dessa página como um todo, que é boa parte do capítulo, inclusive são 6, 7 páginas de um capítulo de 20 páginas, você consegue reparar perfeitamente como o nível de poder daquela sala vai mudando. Começa com o Balsâmico, onde ele tem total condições daquela situação. Aí quando o Curapaika começa a revelar o Nen, ele está no comando, está no poder daquela situação, parece que ele tem a liderança. Depois quando volta pro Balsâmico, você percebe que na verdade ele tá com poder na situação, porque ele não tá revelando tudo que pode revelar, ele quer utilizar o Curapaika e termina o nível de poder igual. E a pergunta é, o Balsâmico que tá vendo o Curapaika de baixo pra cima, ele tá no nível de poder no final da cena, ou o Curapaika de cima para baixo é o que tá dominante? Isso é muito interessante. A linguagem visual é muito boa num escritor fantástico como é o Togashi. Logo depois dessa parte, o Curapaika, ele acaba falando que a melhor forma para se revelar essa parte das moedas seria através do Nen, e que vai ter uma outra aula de Nen, e depois dessa aula, aí seria a grande revelação. Com isso, o Balsâmico resolve deixar uma moeda com o Curapaika, a partir daí para ter uma confiança e saber onde ele tá. E até o Curapaika dá uma boa ideia para ele, que seria a de deixar uma moeda com o seu comandante, porque assim se conseguiria burlar, ou talvez o sistema que funciona, o nível das moedas. Realmente é uma cena muito bem feita, muito bem escrita, muito bem pensada. O Togashi escreve bastante, mas você vê que ele explica bastante, não fica repetitivo nessa parte. Alguns capítulos atrás, eu achei que ele estava repetindo bastante algumas informações em alguns pontos. Aqui não. Aqui você vê que ele tem total controle da situação, da narrativa, e como ele entrega muito bem através disso. Acabando essa sequência, a gente mostra que o príncipe está indo realmente para a parte da sala de emergência, mas ele acaba não vivendo, ele acaba não tendo chances de viver. A chance é muito pequena. O Balsâmico, nesse caso, acaba falando que a sua missão está concluída, que o príncipe vai morrer nas próximas 12 horas, e aí porque ele sabe que o seu poder, o fator que o seu poder deu, a partir daí vai ter o efeito completo. Ele já sabe que o príncipe vai morrer. Inclusive, mais sequências muito bem desenhadas do Togashi, porque já que tem menos fala nos quadrinhos, nos quadros que aparece, acaba aparecendo mais tempo para ele usar completamente sua qualidade técnica no desenho, e isso você vê bastante. Logo depois ele explica como funciona a troca de corpos, que ele poderia trocar de corpo e estacionar diretamente o Nen da outra pessoa. Isso foi muito importante para ter a flechada, isso acabar chegando naquela conclusão que foi no final daquela luta. Logo depois foca no príncipe e mostra sua capacidade incrível de luta, por causa que ele acaba falando também do seu treinamento, que o seu treinamento, o príncipe Halberg, você vê que ele é um príncipe que
eles falam a qualidade de força que ele tem, porque ele treina 3 dias sem parar, resolvendo outros problemas da máfia, sem ter problemas nenhum, e isso é muito interessante, porque realmente mostra o nível de poder, e ele terminou o mais rápido possível, então mostra o nível da força de um personagem, que agora vai entrar com força no arco. Nesse meio tempo a gente vai destacar, o Curapaika também está refletindo muito sobre a máfia, e como o príncipe, como os príncipes têm muito o nível da máfia em volta dele, e como a guerra pode ser, além disso, uma disputa de poder da máfia, além dos príncipes. E logo depois começa uma nova reflexão do Curapaika também muito importante, porque ele percebe que a Camila, ela vai deixar um guarda-costas na próxima aula de Nen. E essa aula de Nen provavelmente vai ser o momento decisivo de que a guerra vai entrar no seu estopim. Porque quando você para pra pensar, se menciona muito a aula de Nen. E o que está segurando as pessoas seria que essa próxima aula de Nen faz com que ele segure os níveis, a parte da moeda, a parte de príncipes que vão chegar nessa aula, para ver o nível de Nen. E aí a Camila pede para um guarda-costas que não tem essa aparo com Nen, entrar dentro dessa aula. Então dá pra perceber que o Curapaika já percebe que aquele guarda-costas, ele provavelmente é uma pessoa que vai ser utilizada para dar algum golpe em algum momento e talvez roubar o Nen, utilizar o Nen ou só aprender sobre aquilo para poder passar informações para outras pessoas. Tá muito claro que essa próxima aula de Nen não vai dar certo e que a partir daqui vai ser o estopim para realmente a guerra começar. Logo depois disso, o príncipe realmente morre e ele fala que seu último pedido seria para deixar com que seja um anúncio público a sua morte, que também as pessoas possam realmente visitar o seu túmulo e também que aconteça com que ninguém tenha nenhum ataque. E os outros príncipes resolvem proteger e adotar essa ideia, sendo algo muito nobre, afinal ele é um irmão deles. Logo depois tem um anúncio público e aparece a Genei Ryodan ouvindo aquele anúncio, falando sobre que, perguntando se ele é um cara da máfia, e já que ele não é, aquilo não afeta a vida deles, mas eles vão começar a atacar porque eles querem ir pro navio. Então a Genei Ryodan também tentando com força nesse arco a partir daqui, ou os membros que sobraram. Bom, eu adorei esse capítulo. Eu acho que ele consegue realmente... O começo do capítulo é muito bom. O diálogo do Balsâmico com o Curapaika é excelente. Quando depois disso começa a mostrar o nível de poder no barco, começa a mostrar a diferença dos príncipes, seus tenentes, e mostra como cada um tá tendo uma reflexão diferente da morte de alguém importante. É muito legal. E mostra como o Togashi, em cada quadro, que ele precisa dar um desenho um pouco melhor, com menos escrita, ele manda muito bem. Gosto muito do quadro, gosto muito da relação dos príncipes, gosto muito de como o capítulo tá criando uma tensão e um clima para chegar num ponto máximo, e mais do que isso, é um capítulo muito bem escrito. É um capítulo que te deixa viciado nas 20 páginas, querendo que o próximo chegue logo. Então eu gostei muito desse capítulo de Hunter x Hunter. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 404 de Hunter x Hunter? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.